Capítulo 69. Hajime se torna papai, parte 3. Depois de receber a telepatia de Shia, Hajime e Yui correram em direção do local informado. Sendo enviada para o leilão, não havia necessidade de se preocuparem com a segurança de Miu, mas ela devia estar com uma carga mental muito grande. De qualquer forma, eles tinham que resgatá-la depressa. Quando eles chegaram em seu destino, 2 enormes homens vestidos de preto estavam de pé na entrada. Pensando que Miu seria transportada para outro lugar se ele fizesse uma comoção, Hajime se moveu para um beco e usou transmutação para se infiltrar no porão. Acompanhado de Yui, eles se moveram rapidamente enquanto usavam o ocultar presença. Era realmente uma pena que eles não tivessem nenhuma caixa de papelão. Se eles tivessem uma, não haveria necessidade para usar a habilidade ocultar presença. Pouco depois, inúmeras jaulas podiam ser vistas no fundo do porão. A única pessoa que guardava a entrada estava dormindo. Eles passaram pelo guarda e encontraram cerca de 10 crianças humanas dentro e que estavam tremendo no chão frio de pedra. 9 dessas 10 crianças seriam leiloadas hoje. Na verdade, como a maioria dos humanos era fiel da Igreja dos Santos, era proibido vender ou transformar humanos em escravos. Mesmo assim, criminosos da raça humana podiam se tornar mercadorias. Estava tudo bem vender ou escravizar aqueles que traíram Deus. Contudo, as crianças tremendo diante dos olhos deles não poderiam ter chegado nesse tipo de circunstância onde elas se tornaram criminosas. Para começar, humanos que se tornavam escravos com procedimentos regulares não seriam enviados para um leilão. Assim sendo, elas foram capturadas e seriam vendidas ilegalmente. Hajime foi até a jaula e encontrou os olhares das crianças que estavam amedrontadas pela silhueta que apareceu tão de repente. Ele então os perguntou com uma voz tranquila: Hajime, há uma criança da tribo dos habitantes do mar aqui? As crianças amedrontadas deviam ter pensado que era a vez de eles serem vendidos, então eles olharam um para o outro, intrigados com a pergunta inesperada. A figura de Miu não estava dentro da jaula, por esse motivo Hajime perguntou às crianças. Ele se perguntou se havia outra prisão ou se ela já tinha sido levada. As crianças permaneceram em silêncio por um tempo, mas então Yui se agachou ao lado de Hajime, olhou para eles com olhos gentis e murmurou: está tudo bem. Eles pareciam um pouco mais calmos, e um dos garotos com idade entre 7 e 8 anos de idade timidamente fez uma pergunta a Hajime. Garoto, é que a garota da tribo dos habitantes do mar foi levada um pouco antes. Oni-san, Onei-san, quem são vocês? Era como ele imaginava, ela já tinha sido levada. Hajime estalou sua língua mentalmente e respondeu ao garoto inquieto. Hajime, nós viemos resgatar vocês. Garoto vocês vão nos resgatar. As palavras de Hajime fizeram o garoto involuntariamente gritar, e ficar com um olhar espantado e alegre. A voz dele ressoou dentro da prisão subterrânea sombria. Embora o garoto em pânico cobrisse sua boca, o guarda o escutou e gritou: o que é essa confusão? Enquanto acordava e corria para a prisão subterrânea. Assim, ele encontrou Hajime e Yui e congelou por um momento antes de gritar: quem são vocês malditos? Puxar uma adaga e atacá-los. As crianças gritaram enquanto imaginavam cenas em que Hajime e Yui caíam depois de serem esfaqueados. Contudo, isso era algo impossível de acontecer. Hajime tranquilamente segurou a adaga com sua mão esquerda, colocou sua força no aperto e esmagou a lâmina. Hajime abriu a palma de sua mão e deixou os fragmentos da lâmina caírem. O guarda não pôde registrar o que aconteceu. Ele ficou aturdido por um momento e voltou seu olhar para baixo para a adaga em sua mão, mas ele só poderia ver o punho. Finalmente, entendendo o que tinha acontecido, o homem ficou pálido e recuou enquanto dizia cu-cu. Hajime imediatamente agarrou a cabeça do homem e o jogou contra o chão. Skis! O homem morreu na hora acompanhado de um som brutal. Hajime, um guarda deve primeiro acionar o alarme. Dizendo tal coisa com uma expressão impressionada, Hajime, que matou instantaneamente o guarda, deixou as crianças com olhos arregalados pela surpresa. Sem se incomodar com os olhares deles, Hajime usou transmutação para desmontar as barras de ferro. Nos olhos das crianças, eles viram as barras de ferro desaparecerem em um instante, o que os deixou congelados, e suas bocas estavam abertas com a surpresa. Hajime, desculpe, Yui, mas eu posso confiá-los a você? Parece que eu não posso fazer nada além de destruir tudo agora. Yui, deixe eles comigo.
Hajime, os oficiais da segurança devem chegar logo, então está tudo bem deixar as crianças com eles. O diretor da filial, Ilva, também vai nos ajudar, vamos deixar os detalhes com ele. Yui estava olhando para longe com um olhar um pouco compadecido. Esse olhar estava dirigido para o diretor da filial da guilda. Na realidade, antes de eles chegarem nesse local, eles encontraram um aventureiro adequado para entregar o minério da telepatia para a Ilva, já que eles pensaram em explicar a situação para ele. Placas de status com rank ouro eram úteis nesses momentos. Porque depois de ver a cor da placa de Hajime, o aventureiro congelou por um momento e sua atitude se transformou em uma mais formal. Era similar à forma como os japoneses cumprimentavam uma estrela de Hollywood que aparecia na cidade. Ele até o saudou assim que concordou em escutar o pedido dele. A propósito, como o minério da telepatia não podia ser ativado do lado de Ilva, ele foi obrigado a escutar o relatório unilateralmente sobre como eles entraram em uma briga contra uma enorme organização criminosa e que Hajime deixou pós-tratamento para ele, o que fez seu rosto ficar branco em seu escritório. Hajime mais uma vez transmutou uma passagem da masmorra para a superfície, confiou as crianças a Yui e rapidamente seguiu em direção ao salão do leilão. Ao mesmo tempo, o garoto de antes chamou Hajime. Garoto Ninshan, obrigado por nos ajudar. Você pode definitivamente salvar aquela garota também. Ela estava mesmo apavorada. Nem eu consegui fazer nada. Aparentemente, este garoto não se importava que Mil fosse uma demi-humana e parecia ter tentado encorajá-la. Ele era um garoto muito animado, embora ele mesmo tenha sido capturado. Hajime acariciou a cabeça do garoto que se sentia amargurado por sua incapacidade. Garoto, vá, o que é isto? Hajime, bom, se você acha que isso é assustador, então você só tem que ficar mais forte. Ou melhor, não há outra opção além dessa. Agora é minha vez, mas na próxima, vai ser sua vez de agir se algo acontecer. Depois de dizer isso, Hajime rapidamente girou em seus calcanhares e saiu da prisão subterrânea. O garoto segurou sua cabeça acariciada em pura surpresa, ficou com olhos brilhantes no momento seguinte e apertou seus punhos com um rosto ligeiramente másculo. Yui encarou o garoto com um olhar satisfeito e levou as crianças para a superfície. O salão do leilão estava envolto em sua própria atmosfera bizarra. Os convidados no salão eram cerca de 100 pessoas. Todos eles usavam máscaras estranhas e ninguém fazia nenhum som. Eles apenas silenciosamente erguiam letreiros com números quando a mercadoria que eles desejavam estava em leilão. Eles hesitavam em falar porque eles não queriam ser identificados. Mesmo esses convidados que estavam cuidadosamente tentando não fazer nenhum som, involuntariamente ergueram suas vozes quando aquela mercadoria apareceu. O que apareceu era uma garotinha da tribo dos habitantes do mar dentro de um tanque de água quadrado com uma distância de 2 metros em todas as direções. Ela estava sem suas roupas, nua, e ela afundou seu corpo enquanto segurava seus joelhos no canto do tanque de água. A tribo dos habitantes do mar podia respirar dentro da água. Essa era a razão para ela ser colocada dentro do tanque de água, para provar que ela era uma genuína habitante do mar. E talvez porque ela escapou uma vez, grilhões metálicos estavam presos em seus braços e pernas. Era uma visão cruel para braços e pernas tão pequenos. Os inúmeros olhares que aterrorizavam Mil se apertaram e começaram a competir. O preço subiu em um ritmo feroz. Era uma oportunidade única, então eles provavelmente pensaram que seriam capazes de comprar e esconder a habitante do mar. Isso era possível porque eles ainda não sabiam da comoção que aconteceu durante o dia. O salão barulhento fez Mil se encolher mais e mais, enquanto sua mão apertada segurava um pano preto. Era o tapa-olho de Hajime. Quando eles tentaram se separar de Mil, eles estavam ocupados demais tentando acalmá-la e isso foi esquecido. Hajime se lembrou disso mais tarde e ele estava usando um tapa-olho extra. O tapa-olho de Hajime se tornou o pequeno apoio de Mil. Sendo separada de sua mãe, forçada a enfrentar uma viagem dura, ser posta dentro de uma jaula escura, mergulhar no esgoto e desesperadamente fugir. Quando ela pensou que esse seria o fim, ela foi embalada por algo quente. Ela acordou graças a um cheiro agradável, e diante dela havia um garoto com cabelo branco que vestia um pano preto em um de seus olhos. Ela calmamente o observou com surpresa e quando ela tentou olhar para longe, ele se virou para olhá-la. Mil também ficou obstinada e devolveu o olhar dele, quando um cheiro delicioso que ela não tinha notado chegou a seu nariz.
Depois disso, ela respondeu quando ele perguntou pelo nome dela, e quando ela viu as lindas luzes vermelhas começarem a aparecer, ela foi colocada dentro de um banho quente. Então uma irmãzona com orelhas de coelho com uma cor de cabelo parecida com a do garoto, apesar de que havia tons de azul, lavou o corpo dela. Sem o conhecimento dela, Miu chamou a irmãzona que se apresentou como Xia de Onei-chan, devido à sensação agradável do banho quente e da limpeza gentil. Sendo segurada sentando no colo dela, enquanto ela podia comer carnes deliciosas, Miu certamente não esqueceria isto por toda a sua vida. Ela estava distraída sendo alimentada, e sem ela que percebesse, o garoto chamado Hajime voltou. Embora ela tenha ficado um pouco cautelosa, sua atenção se desfez por completo quando ele pegou uma roupa adorável, educadamente a vestiu e soprou o cabelo dela com um vento quente e confortável. Era por isso que ela ficou muito triste quando ela ouviu que eles teriam que se separar porque era necessário confiá-la ao posto de vigilantes. Depois de ser separada de sua mãe enquanto enfrentava solidão e medo por um longo período, Miu não queria se separar dos gentis Oni-chan e Onei-chan que ela conheceu neste lugar distante. Ela não seria capaz de aguentar ficar sozinha de novo. Dessa forma, Miu protestou com todas as suas forças. Ela puxou o cabelo de Hajime, arranhou as bochechas dele muitas vezes e tirou o pano preto preso em seu olho. Ela repetidamente disse: Miu quer ficar junto. No entanto, o Oni-chan e a Onei-chan não podiam ficar com Miu, e como resultado, Miu foi deixada para trás. Miu pensou enquanto seu corpo encolhia mais e ela pensava: como imaginei, eu fui deixada para trás porque eu iria atrapalhar. Eles estão bravos porque eu tirei este pano preto? Eu sou odiada pelo Oni-chan e pela Onei-chan? Ela estava muito triste e lágrimas caíam de seus olhos. Se eu puder me encontrar com eles mais uma vez, eu quero me desculpar por ser um estorvo. Eu vou devolver este pano preto e desta vez, eu quero que nós fiquemos juntos. Miu, Oni-chan. Onei-chan. Miu murmurou quando, subitamente, o tanque de água soltou um som alto devido a um impacto. Miu ficou assustada, olhou ao redor e franziu o senho. Havia um homem mascarado usando smoking por perto e ela notou ele gritando algo enquanto repetidas vezes chutava o tanque de água. Aparentemente ele queria que os convidados vissem ela nadando para aumentar ainda mais seu preço, e ele chutou o tanque de água porque ele pensou que a imóvel Miu estava dormindo. Entretanto, Miu ficou ainda mais apavorada, encolhendo ainda mais seu corpo e não se moveu. Encolhendo seu corpo enquanto apertava com força o tapa-olho de Hajime e resistia ao som de impacto e à vibração do tanque de água. O homem que era o anfitrião do leilão clandestino e os membros da Flitoff temiam que a imóvel Miu estivesse doente, o que faria o preço dela cair. Então ele disse a um homem que trouxesse um bastão. Isso seria usado para empurrá-la diretamente e forçá-la a se mover. Ele involuntariamente praguejou e ficou impaciente devido ao barulho feito pelos convidados. Santo Deus, que pirralha irritante! Não incomode um humano como eu. Sua idiota tapada. O anfitrião subiu a escada portátil e tentou atingir Miu com o bastão. Miu fechou seus olhos com força e se preparou para o impacto. Contudo, ao invés do impacto, o que chegou aos ouvidos dela foi a voz da pessoa que ela mais queria ouvir. Hajime, eu vou fazer você engolir essas palavras, ok? Seu desgraçado de merda. No momento seguinte, uma sombra caiu, tremulando do teto e atingindo a cabeça do anfitrião que foi esmagado juntamente com a escada portátil quando ele caiu devido ao impacto. Splash! Sangue se espalhou do anfitrião como se ele tivesse explodido. Ele literalmente morreu esmagado. A sombra, Hajime, que apareceu com tal choque, nem mesmo olhou para o homem caído, e atingiu o tanque de água com seu braço artificial. Smash! O tanque de água foi destruído, acompanhado do som de algo sendo esmagado. Miu, Miu foi jogada para fora junto com a água corrente e ela gritou involuntariamente. Miu foi imediatamente pega por algo quente e ela timidamente abriu seus olhos. Lá estava a pessoa que ela queria encontrar, aquele que ela desamparadamente esperava aparecer quando ela escutou a voz dele. Ele certamente estava ali. Ela estava sendo segurada por ele. Miu piscou e silenciosamente observou Hajime, exatamente como na primeira vez que eles se encontraram. Hajime, Rei Miu. Por que você sempre está ensopada quando nos encontramos? Hajime disse brincando e calmamente olhou para Miu. Ela então o perguntou em um sussurro. Miu, Oni-chan? Hajime, eu não sei quem este Oni-chan é, mas Hajime-san,
cujo cabelo você puxou, cujas bochechas você arranhou e o cujo tapa-olho você roubou, certamente sou eu. Hajime respondeu com um sorriso irônico e as pupilas redondas de Miu ficaram marejadas. Depois disso, Miu Oni-chan. Ela se agarrou no pescoço de Hajime com força e começou a soluçar. Hajime tinha uma expressão preocupada e acariciou as costas de Miu. Em seguida, ele agilmente a envolveu em um cobertor. E os dois, Hajime e Miu, que se reuniram mais uma vez perto da água, foram cercados por homens em roupas pretas que corriam na direção deles. Nos assentos dos convidados, havia uma confusão, e eles se perguntavam o porquê Hajime não fugir imediatamente. Contudo, mesmo agora ele não parecia querer fugir. Bandido Aipirralho, parece que você não é muito inteligente por erguer as mãos contra Flitoff. Deixe essa mercadoria e eu vou te dar uma morte indolor, sacou? Sendo cercado por 20 homens que pareciam fortes, Miu ergueu seu rosto no pescoço de Hajime e olhou para ele com preocupação. Hajime aproximou seu rosto do ouvido de Miu e sussurrou, isso vai ser perturbador, então tampe seus ouvidos e feche seus olhos. E ele colocou a pequena mão de Miu perto de seu ouvido. Apesar de Miu se perguntar o motivo, ela concordou e se sentiu tranquila, porque Hajime tinha uma atitude calma sem nenhuma impaciência ou ansiedade. Ela obedientemente usou suas mãos para cobrir seus ouvidos, fechou seus olhos e enterrou seu rosto no peito de Hajime. Veias pulsaram na testa do homem de preto quando ele foi completamente ignorado e berrou, não danifiquem a mercadoria. E matem o pirralho. Ao mesmo tempo. Yaaya. Miu Tamaaya? No momento que as vozes de Hajime e Miu ressoaram no céu noturno, enormes rugidos soaram por toda Fúria e um impacto terrível percorreu os edifícios relacionados a Flitoff. Até o museu usado como salão do leilão clandestino era um edifício histórico. Objetos de arte? Eles são de comer, foi dito enquanto eles eram esmagados em pedaços. Chamas subiram no céu junto de tremendas explosões. Os prédios vizinhos e o céu foram pintados de vermelho por algo que não era o sol se pondo. Miu, Hajime, o que você acha, Miu? Você ficou surpresa? Miu, fogos de artifício, assustador. Miu tremeu por causa das grandes explosões, e desesperadamente se agarrou em Hajime. Quando chegou a hora do golpe final, nuvens negras subitamente começaram a envolver o céu um pouco longe deles. Em seguida, 4 dragões do trovão apareceram acompanhados de uivos estrondosos. O número aumentou embora seus tamanhos fossem metade de quando eles eram apenas um. Os 4 dragões do trovão que Yui criou se espalharam em diferentes direções do céu noturno flamejante. Quase todas as pessoas em Fúria testemunharam suas formas majestosas. Os 4 dragões soltaram rugidos ensurdecedores e caíram ao mesmo tempo em 4 importantes bases de Flitoff que foram deixadas para trás. Seus relâmpagos iluminaram o céu ao redor e o som ribombante de prédios desmoronando ressoou dentro de Fúria, com chamas irrompendo e a poeira se espalhando. O pôr do sol em Fúria, além de ser pintado de vermelho pelas chamas, era exatamente como uma cidade no período de guerra depois de um ataque aéreo. A propósito, as pessoas comuns não relacionadas a este evento estavam ilesas. Ele confirmou que não havia ninguém não relacionado a Flitoff a usar as aeronaves de reconhecimento não tripuladas nos prédios relacionados e nos perímetros dos edifícios. As pessoas que foram explodidas e transformadas em cinzas estavam todas relacionadas com Flitoff. Suas identidades, contudo, não poderiam ser confirmadas. Xia, Hajime-san. Miu-chan está bem. Hajime espere Xia. E isso é rápido demais. Enquanto ele e Miu estavam olhando para as chamas e a fumaça subindo, uma chamada telepática veio de Xia. Como Hajime não explicou os detalhes para Xia sobre o que ele ia fazer, ela estava surpresa com as explosões e os dragões do trovão. Então ela perguntou enquanto entrava em pânico. Hajime, está tudo bem. Ela está segura. Parece que todas as bases desses desgraçados foram destruídas. Talvez nós devamos nos encontrar com o diretor da filial na casa de Ilva, embora ele deva estar gritando neste momento. Xia, Aaya, graças a Deus. A casa do diretor da filial, é isso? Entendido. Eu irei imediatamente para lá, então por favor, venha depressa com Miu-chan, ok? Hajime, ok. Então te vejo lá. Xia, sim. Como Hajime estava subitamente olhando para longe em silêncio, Miu olhou para ele com surpresa.
Quando Hajime disse, nós vamos nos encontrar com a Onei-chan logo, ok, Miu sorriu contente enquanto dizia, Onei-chan. Hajime, que desceu à superfície, se encontrou com Yui, que confiou a segurança das crianças aos guardas. Ela silenciosamente observou Miu, que estava no colo de Hajime. Miu incansavelmente olhou ao redor e então ela olhou para Hajime. Seus olhos estavam dizendo, quem é esta pessoa? Hajime Miu, está é Yui. Minha amada? Miu, amada? Então Shionei-chan. Hajime é minha companheira. Miu, não uma amada? Hajime, é claro que não. Miu, não importa o que aconteça? Hajime, eu vou dizer isso de novo e de novo. Minha amada é Yui. Miu, HMMMMM. Depois de ser apresentada a Yui, Miu estava olhando para Yui com uma expressão um pouco insatisfeita. Yui ainda estava observando Miu em silêncio. Como se estivesse confirmando algo, Miu devolveu o olhar de Yui. As duas ficaram se encarando por um tempo, mas o equilíbrio foi inesperadamente quebrado. Yui estava se aproximando deles. O Miu estava cautelosa. Entretanto, Yui não se incomodou com a atenção de Miu e tirou ela de Hajime. Yui soltou um kia enquanto ela abraçava Miu com força. Miu, ugr. Embora Miu gemesse e tentasse resistir, Yui não a soltou. Depois Yui disse. Yui tão fofa. Aparentemente ela veio a gostar muito de Miu. Miu, que finalmente recuperou seu fôlego, ergueu seu rosto, e ela e Yui estavam se olhando de perto. Yui. Miu. Eu sou Yui. Você deu o seu melhor sozinha. Realmente admirável. Os olhos de Yui gentilmente suavizaram e ela acariciou a cabeça de Miu enquanto ainda abraçava ela e dizia, boa menina, boa menina. Com sua mão gentil e atmosfera acolhedora, Miu relaxou e lágrimas começaram a escorrer. Então ela começou a chorar alto Vaawa. Quando ela se encontrou com Hajime de novo, ela ainda sentia a tensão, foi por isso que ela não pôde chorar. Contudo, neste momento, ela relaxou e conseguiu liberar todos seus sentimentos completamente. Com um sorriso sem graça, Hajime disse como esperado de Yui, e eles esperaram até que Miu terminasse de chorar antes de seguirem para a sede da filial da Guilda de Aventureiros. Ilva, prédios destruídos, total, 22. Parcialmente destruídos, total, 44. Prédios completamente apagados do mapa, total, 5. 95 mortes confirmadas de membros da Fleetoff. Incapacitados, total, 44. Lesões graves, total, 28, e 119 pessoas estão desaparecidas. Bom? Você tem algo a dizer? Hajime, foi tudo de acordo com o plano. Não há nem arrependimento nem nada para se refletir. Ilva, Dentro da recepção da Guilda de Aventureiros, Ilva estava encarando Hajime com um relatório escrito em mãos. No entanto, ao escutar palavras que não possuíam o menor indício de remorso e ver a imagem da garotinha da tribo dos habitantes do mar, que estava comendo bolo e tomando chá enquanto sentava no colo dele, fez com que Ilva se sentisse completamente exausto. Ilva, apesar de achar que isso não poderia ser verdade, eu escutei que Leema escapou de Meerst ao destruir o tanque de água e as paredes, então voou para o céu. Isso não foi obra sua, foi? Hajime. Miu, isto é delicioso também, sabia? Tente comer esse. Ilva, Embora Hajime calmamente alimentasse Miu com o bolo, Ilva não deixou de notar Shia, que estava sentada ao lado dele, tremendo por apenas um momento. Assim, ele mais uma vez suspirou profundamente, muito profundamente. Ele esfregou seu estômago com uma mão, e o chefe da secretaria, Dad, casualmente o entregou uma medicação para tratar o estômago. Ilva, bem, eu não vou negar que eu sinto que você exagerou, contudo, nós também sofremos com essa organização criminosa. Então eu posso honestamente dizer que vocês nos ajudaram com este problema. Eles sempre se livravam de qualquer evidência, com sua aparência externa de ser uma empresa legítima, e eles podiam apenas se livrar das pessoas que prendíamos como uma lagartixa se livrando do próprio rabo. Francamente, o extermínio deles era um sonho para nós, mas com o equilíbrio do mundo do crime desabando, vai ser necessário uma séria cooperação entre a Secretaria de Segurança e os aventureiros. Hajime, bom, isso originalmente deveria ter sido feito pelos administradores de Furin. Este assunto só nos envolveu por acaso. Alguém queria colocar suas mãos em nós, assim nós contra-atacamos. Ilva, para um contra-ataque, como isso se tornou a aniquilação de uma das 3 maiores organizações criminosas com sede em Furin em apenas metade de um dia? Sério, eu não posso nem rir disso.
Ilva sorriu amargamente e parecia que ele tinha envelhecido ao menos mais 10 anos. Como Hajime sentiu pena dele, ele fez uma proposta a Ilva. Hajime, nós demos a esses grupos criminosos um grande aviso, fazendo-os pensar 2 vezes antes de tentarem se meter conosco de novo. Aliás, está tudo bem para o diretor da filial usar nossos nomes, entendeu? Afinal, se for de conhecimento público que o diretor da filial foi a pessoa que contratou os Rank Ouro, isso será um grande meio de intimidação, não será? Ilva Oya, está mesmo tudo bem? Isso certamente será de grande ajuda. Mas vocês não são do tipo que odeiam ser usados? A expressão de Ilva dizia que ele não estava esperando essas palavras de Hajime. Entretanto, seus olhos claramente diziam: é? Sério? É claro que eu irei. Hajime encolheu seus ombros e sorriu ironicamente. Hajime, bem, é dar e receber. Nós incomodamos você. É por isso que eu não me importo se você fizer isso. Eu também sei que você, o diretor da filial, vai usar isso com cautela. Além disso, Furen vai ser envolvida em uma guerra entre organizações criminosas por nossa culpa, e eu me sinto mal por envolver pessoas comuns. Ilva, Hajime-kun, você não está mudando um pouco? Quando eu te conheci, eu tinha a sensação de que você não tinha consideração por ninguém além de seus companheiros. Alguma coisa boa aconteceu em Hajime, bem, pelo menos não foram apenas coisas ruins que aconteceram lá. Como esperado do diretor da filial da guilda de uma grande cidade, ele podia claramente julgar as pessoas. Ele foi capaz de notar a pequena mudança em Hajime. Como esta mudança também era conveniente para Ilva, ele gratamente aceitou a proposta de Hajime. Mais tarde, apesar das 2 organizações planejarem aumentar suas influências ao tomar vantagem da aniquilação de Flitoff, isso não se tornou algo muito sério quando, graças ao efetivo uso dos nomes do grupo de Hajime por parte de Ilva, de forma parecida com que adultos iriam assustar crianças ao dizer Namarrage 2, está vindo ou. Mas graças a isto, Hajime ganhou vários apelidos como braço direito do diretor da filial de Furen, usuário de chamas ardentes de cabelo branco e tapa-óleo e galã de garotinhas 3. Contudo, Hajime não sabia disso, e não seria um problema sério se ele não tivesse conhecimento sobre isso. A respeito de lidar com o grupo de Hajime que causou uma destruição tão grande, graças aos esforços e conexões de Ilva e à inesperada ajuda da Secretaria de Segurança, que defendia a paz pública, isso se tornou um caso de legítima defesa. Assim, não havia nenhum problema. Aparentemente até para a Secretaria de Segurança, o caso onde uma criança que foi confiada a eles foi sequestrada, junto do bombardeio em um de seus escritórios, se tornou um grande problema. Além disso, eles não podiam tolerar a organização criminosa que continuava fazendo atos ilegais enquanto zombava deles. O diretor da secretaria foi cumprimentar o grupo de Hajime com um sorriso verdadeiramente viril para concluir as coisas, e quando ele partiu, seus passos estavam leves como se ele estivesse murmurando Ladida-dida. Ilva a seguir, sobre Mil-kun. Ilva voltou seu olhar para Mil que estava mastigando um biscoito que ela segurava com ambas as mãos como um esquilo. Mil se contraiu por causa do olhar dele, apreensivamente olhando para Hajime, Yu e Shia, porque não queria se separar deles de novo. A razão para ela não olhar para Tio era dever dos mais velhos impedir uma criança de ver algo nocivo. Ilva, ela pode ser confiada a nós e ser enviada para Releasing de acordo com os procedimentos legais, ou ela poderia ser confiada a você para ser enviada com uma comissão. Essas são as únicas opções disponíveis. Qual você vai escolher? Hajime inclinou sua cabeça e ponderou se estava tudo bem não deixar a criança sequestrada da tribo dos habitantes do mar com os oficiais. De acordo com a explicação de Ilva, estaria tudo bem deixar ela com eles porque desde o início, a Fúria dos Ouros foi para proteger ela. Mil. Shia, Hajime-san. Eu vou proteger esta garota completamente. Dessa forma, deixe ela ir conosco, por favor. Shia curvou sua cabeça para Hajime. Certamente, ela queria ficar com Mil até ela estar em segurança em sua casa. Yu e Tio estavam observando Hajime em silêncio, deixando a decisão para Hajime. Mil Oni-chan, ficar juntos, por favor? Foi golpe baixo dizer por favor, enquanto olhava para cima no colo dele. Mais importante, quando ele recuperou Mil, ele já tinha considerado levá-la junto com ele se ela quisesse, então a decisão dele já está tomada. Hajime, bem, teria sido de grande ajuda fazer isso no início, mas agora eu sinto afeição por ela, então eu não posso apenas me despedir assim.
Shia, Hajime-san. Miu Oni-chan. Shia e Miu estavam eufóricas e ficaram com enormes sorrisos. Embora fosse necessário conquistar o grande calabouço no grande vulcão antes de viajarem para a cidade costeira de Elysium, Hajime decidiu permitir que Miu os acompanhasse e determinado em sua mente bem, vamos dar um jeito nisso. Hajime contudo Miu. Você pode parar de me chamar de Oni-chan? Está tudo bem me chamar apenas de Hajime. Como posso dizer, a forma como você me chama faz eu me sentir estranho. Como Miu estava o abraçando em alegria, Hajime fez sua demanda enquanto se sentia meio envergonhado. Para um otaku ser chamado de Oni-chan, várias coisas poderiam acontecer. O pedido de Hajime deixou Miu confusa por um momento, mas pouco depois, ela acenou com a cabeça como se tivesse entendido, e ela o respondeu com algo completamente diferente do que todos esperavam. Miu, papai. Hajime, o quê? Desculpe, Miu. Parece que eu não te ouvi direito. Por favor, diga isso novamente. Miu, papai. Hajime deve ser isso, não é? Uma palavra que significa Oni-chan, ou Hajime na língua da tribo dos habitantes do mar, certo? Miu, au. Papai é papai. Hajime espere um pouco. Hajime usou sua mão para massagear sua testa e Shia timidamente perguntou a Miu por que ela usou a palavra papai para chamar Hajime. Assim, Miu, é que Miu não tem um papai. Ele foi para onde vive Deus antes de Miu nascer. Ki-chan, Lu-chan e Mi-chan têm os delas, mas só Miu não tem. É por isso que Oni-chan é papai. Hajime, eu meio que consigo entender, mas eu queria questionar o seu motivo, Miu. Por favor, qualquer coisa menos papai. Eu ainda tenho apenas 17 anos de idade, sabia? Miu não é papai. Hajime, ok. Então Oni-chan está bom. Eu não quero um título tão extravagante, então pare com o papai. Miu não. Papai é o papai de Miu. Depois disso, ele tentou várias formas de fazer Miu parar de chamá-lo de papai, mas Miu mostrou uma teimosia inesperada, ainda maior do que quando ela o chamou de Oni-chan, e como resultado isso não foi revogado. Assim, ele não podia fazer nada além de fazer a mãe dela a persuadir quando eles chegassem em Elysium. A expressão de Hajime indicava que ele estava sofrendo seu maior dano desde a vez em que ele caiu no abismo. A discussão com Ylva tinha acabado, eles voltaram para a estalagem e uma disputa começou a respeito de quem seria chamada de mamãe por Miu, e por enquanto, tio, que seria uma péssima influência para Miu estava rolando pelo chão porque Hajime a amarrou. Naturalmente, ela estava excitada com isso. No fim, ela não queria chamar ninguém de mamãe exceto sua mamãe real, então Yu e Shia, e até mesmo tio, ficaram com o título de Onei-chan. Assim à noite, todos dormiram juntos no estilo Kavanoji E4, porque Miu pediu por isso. Mais uma vez, um problema aconteceu quando elas estavam decidindo quem iria dormir ao lado de Miu e do outro lado de Hajime. Entretanto, o exausto Hajime fez Miu dormir entre ele e Yui. Shia estava insatisfeita com isto e fez birra, mas de alguma forma, ela foi capaz de dormir depois de terminar de compartilhar todas as suas queixas. Nesse dia, Hajime de 17 anos de idade virou um papai, e agora a jornada junto de uma criança começava. Espero que tenha gostado do vídeo, e se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreva aqui nesse canal. Obrigado por assistir a este vídeo, até mais!